São Lucas, melhor dizendo, São Lucas 19. São Lucas, capítulo 19. Quem trouxe Bíblia, quem não trouxe Bíblia é o Evangelho de hoje, tá certo? Se alguém trouxe o Deus Conosco, a liturgia aí, é o Evangelho de hoje, tá certo? São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. São Lucas 19, do 1 ao 10. Eu vou ler o texto todo e depois a gente vai meditando, certo? E vai aprendendo com o texto. Eu vou fazer uma técnica aqui com vocês que eu faço quando eu estou lendo em casa as Sagradas Escrituras, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia como se a gente estivesse lendo às vezes um texto no Facebook, às vezes estivesse lendo um pedaço de jornal, ou às vezes estivesse lendo um catálogo de alguma revista, alguma coisa, de maneira muito superficial. E a gente hoje vai meditar, se possível, o mais rápido que a gente puder, esse texto, e eu vou querer fazer com vocês como eu faço em casa, como eu leio a Bíblia em casa, certo? Eu vou ler o texto e depois a gente vai meditando esse texto. São Lucas capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Vai dizer assim: E tendo entrado em Jericó, ele, Jesus, ele atravessava a cidade de Jericó. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro, numa árvore, para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe, queria que você prestasse atenção aqui. Jesus levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. O que foi que Jesus disse? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam dizendo: foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, restitui o quadruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Então veja, repetindo o versículo 9, Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam só, meus irmãos, como eu dizia, para a gente meditar um pouco esse texto, eu queria que a gente pudesse ir observando os detalhes. Agora, para isso, se coloque no lugar de Zaqueu. Hoje você é Zaqueu, independente do seu gênero, independente se você é mulher ou homem, independente se você é ou não de fé, de muita fé ou de pouca fé. Se coloque agora como sendo Zaqueu.
E veja o que diz o texto: Jesus ia passando na cidade de Jericó. E quando passava um homem que certamente já tinha ouvido falar de Jesus. Tinha ou não tinha? Porque se ele ficou sabendo que Jesus estava passando e queria ver Jesus, é porque alguém já tinha falado para ele de Jesus. Então diga para você mesmo: eu já ouvi muitas vezes falar de Jesus. E agora, diga, e agora eu quero ver Jesus. Jó quando estava na sua labuta, né? A gente conhece a história de Jó, aquela provação que Deus coloca a Jó. E Jó, na sua labuta, Jó começa a amaldiçoar algumas coisas. Ele diz: maldito seja o dia em que eu nasci. E vai ali brigando com Deus, né? Contendendo com Deus, né? Naquela contenda ali com Deus. E Deus começa a se manifestar a Jó e vai dizendo a Jó: Jó, aonde tu estavas quando eu criei os céus? Aonde tu estavas quando eu criei o mar? Aonde tu estavas quando eu criei os firmamentos do céu? Aonde tu estavas quando eu liberei os ventos das cavernas? E Deus vai falando com Jó e mostrando que Jó não era nada diante de Deus. E de repente Jó percebe a grandeza de Deus, vê a glória de Deus, vê o esplendor de Deus, e Jó diz assim: Senhor, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram. Então Zaqueu ouviu falar de Jesus, mas ainda não tinha visto Jesus. Zaqueu tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus ressuscitava, que Jesus fazia milagres, mas ele ainda não tinha visto Jesus. Talvez você já ouviu muito falar de Jesus. Talvez você já ouviu falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus faz milagres, mas talvez ainda você não viu Jesus fazer na sua vida esses milagres. E Zaqueu, que é você, que sou eu hoje, ouviu falar de Jesus e se decidiu ver Jesus. E Zaqueu era o quê? De baixa estatura. Talvez você chegou aqui dizendo assim: o milagre não acontece na minha casa porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou, sei lá, né, um vermezinho aí que ficou esquecido, né? Mas é isso mesmo. Você, eu, nós somos ninguém. Nós não somos nada diante de Deus. Nós somos pequenos. Nós somos pequenininho diante de Jesus. Mas quando nós, a exemplo de Zaqueu, nos decidimos a ver Jesus, eu quero ver. O salmista Davi dizia assim: Senhor, eu quero te ver, eu quero te conhecer e prosseguir em te ver e te conhecer. Moisés disse a Deus: Senhor, eu quero te ver, eu quero contemplar a tua glória. E o Senhor disse: Moisés, aquele que me vê morrerá, porém eu vou passar de costas para que tu possas ver, pelo menos as minhas costas. E Moisés viu, Davi viu, Abraão viu. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu, naquele sacrifício que Abraão fazia do cordeiro, que era uma prefiguração de Jesus, ele via o sacrifício redentor de Jesus. E Jesus disse assim: ninguém nunca viu o Pai, mas o Filho unigênito, João capítulo 1, versículo 18, ninguém nunca viu o Pai, mas o Filho unigênito revelou o Pai. Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo que eu estou contigo e tu me diz: mostra-me o Pai. Quem me viu, viu o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então é esse Deus que Zaqueu estava desejoso de ver, é esse Deus que
Zaqueu estava desejoso de contemplar a sua glória. E Zaqueu sobe numa árvore. Veja que coisa mais ridícula Zaqueu fez. Denis, que é isso? Zaqueu era pequeno, de baixa estatura, como o evangelista diz. E por ser de baixa estatura, Jesus ia à frente e tinha uma multidão que acompanhava Jesus. Jesus estava no meio do povo, né? Jesus ia um pouco à frente, mas a multidão ia cumprir. Feito faz aqui quando tem as procissões, né? O povo começa, o andor vai lá na frente, aí o povo começa subindo, de repente cobre o andor todinho assim. É preciso a gente ter que organizar. Então Jesus ia e o povo ia comprimindo Jesus. E Zaqueu queria ver Jesus, mas Zaqueu não podia, porque ele era pequeno, ele era de baixa estatura. E veja que coisa ridícula Zaqueu fez para ele mesmo: subir numa árvore, passar o mico de subir numa árvore. Todo mundo sabia que ele ia subir na árvore porque ele era pequeno. Talvez você, muitas e muitas vezes, já pagou aí, né, um grande King Kong, né, para poder vir até a igreja e ver Jesus. Quantas pessoas não já disse: olha a beata, olha a barata de igreja, olha não sei o que lá. Ou se não, às vezes a pessoa é toda desmantelada, mas se decidiu ver Jesus, e quando começa a vir à igreja, as pessoas dizem: quem te viu, quem te vê. Eu sei quem tu és, eu sei o que tu fizeste no verão passado. Mas a pessoa paga o mico de sair de casa para vir ver Jesus. E Zaqueu subiu na árvore. Zaqueu subiu na árvore não para se vangloriar. Zaqueu subiu na árvore se humilhando. João Batista disse: é preciso que eu diminua para que ele cresça. E Zaqueu disse: é preciso que eu suba, porque eu subindo eu me humilho e ele me vê. A gente precisa se humilhar para poder ver Jesus e Jesus nos vê. E Zaqueu se humilhou. Você já se humilhou na presença de Jesus, meu irmão, minha irmã? Você já se humilhou na presença do Espírito Santo? Você já se humilhou na presença de Deus? Se você ainda não fez isso, você não vai conseguir ver a glória de Deus. Porque Jesus disse: aquele que se humilhar, não é aquele que for humilhado pelo outro, não. É aquele que se humilhar, será exaltado. Aquele que se humilhar, não é assim, aquele que for humilhado, não. Jesus não está dizendo que é para a gente humilhar ninguém, nem ninguém nos humilhar. Ele está dizendo que aquele que se humilhar, como Zaqueu, se humilhou, expôs a sua fragilidade. Eu sou nanico, eu sou pequeno, eu sou anão, então eu vou subir nessa árvore, mesmo que todos zombem de mim, mas eu vou me humilhar, eu vou subir para ver Jesus e Jesus me ver. E quando Jesus viu, o que foi que Jesus disse? O versículo 4 diz assim: correu então, Zaqueu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e lhe disse. Então Jesus, quando você se humilha, Ele olha para você. Ele olha para você, meu irmão, minha irmã. Talvez em casa com aquele marido duro, ruim. Se você se humilha diante de Deus em oração, Jesus aquebranta o coração daquele homem. Talvez seja um filho, uma filha, talvez seja um pai, talvez seja um irmão, uma irmã. Se você se humilhar diante de Deus, Ele realiza milagres. E Ele vai dizer assim, quando você se humilhar, não somente a sua casa, a estrutura, o prédio, mas o teu coração. Ele vai entrar, Ele vai dizer: desce depressa. Quando Jesus chegou, levantou os olhos e disse a Zaqueu: desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Então Jesus disse que queria estar na casa de Zaqueu. Até aqui ainda não chegou salvação não, viu? Você consegue perceber que existem dois momentos que Jesus fala da casa?
No primeiro momento, Jesus vê Zaqueu que se humilha para vê-lo e diz: hoje eu quero estar na tua casa. Então, quando você se humilha diante de Deus, Deus entra na tua casa. Agora, Ele só entra se você se humilhar e abrir a porta. No livro do Apocalipse, Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, eu entrarei na tua casa e farei refeição contigo. Fazer refeição é entrar em intimidade. Então Zaqueu viu Jesus, Jesus viu Zaqueu, Jesus viu Zaqueu que se humilhava e disse: hoje eu entro na tua casa. Você já se humilhou hoje diante de Deus? Se não, comece a fazê-lo, porque Ele quer entrar na tua casa. Agora, até aqui, como eu dizia, a salvação ainda não chegou. E por que não chegou? Porque Zaqueu apenas se humilhou diante do Senhor. Mas existe outra atitude que Zaqueu fez e que nós precisamos fazer para que a salvação chegue na minha casa e na sua casa. Para que a salvação chegue para mim e para os meus, para você e para os seus filhos, seus irmãos, seus pais, seus sobrinhos, suas sobrinhas, seus avós, seus vizinhos. Existe outra coisa que precisa ser feita. E veja o que é. Continua comigo aí no versículo 8. Depois que Jesus chega na casa de Zaqueu, Jesus começa a comer ali com Zaqueu, fazer refeição. Aí os santinhos, começam a dizer: oxente, ele foi comer com os pecadores, ele foi se hospedar na casa do pecador. Talvez algumas pessoas possam criticar você porque você errou, porque você pecou, porque você caiu. Mas se você tiver essa atitude aqui de Zaqueu, versículo 8: Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituir-lhe-ei o quadrúpede, ou seja, darei de volta a quem eu roubei 4 vezes mais. Primeira atitude, se humilhou. Segunda atitude, reconheceu o seu pecado, a sua fraqueza, a sua miséria, a sua fragilidade. Terceira atitude, fazer o possível para reparar o que havia feito. Quando o padre na confissão nos dá uma penitência, é reparação, é para reparar o que nós fizemos. Às vezes a gente não consegue reparar fisicamente ou pessoalmente a pessoa, mas aquela penitência que o padre dá é reparação, é para reparar o mal que nós fizemos. E essa atitude de Zaqueu aqui é um degrau a mais para sair do purgatório. Porque a gente vai para o purgatório exatamente para isso, para reparar aquilo que não reparamos na vida. E Zaqueu está nos dando o exemplo. Dê esmola, ore pelas pessoas, ajude as pessoas. E somente assim é possível ouvir de Jesus. Versículo 9. Jesus lhe disse: hoje, leia aí comigo todo mundo, independente da linguagem bíblica aí, da tradução. Versículo 9. Jesus lhe disse: hoje, todo mundo, 1, 2, 3. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa. No primeiro momento Jesus disse: eu quero estar na tua casa. Mas até aí Jesus ainda não tinha declarado que ali tinha chegado salvação.
Jesus só declara quando Zaqueu se arrepende de tudo que tinha feito. Já fazia algumas caridades, porque já dava metade do que tinha, mas ele percebeu: Senhor, se eu defraudei, se eu roubei, alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A salvação só entra na nossa casa, meu irmão, no nosso coração, quando a gente se decide reconhecer os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas fragilidades, e a gente confessa a Jesus. Ele disse: se eu roubei, mas ele sabia que ele tinha roubado, que ele era chefe de cobrador de impostos. Levi, que é Mateus, era cobrador de imposto. E um judeu olhar para um cobrador de imposto, principalmente se esse cobrador de imposto era judeu também, era um traidor da pátria, que roubava o seu próprio povo para alimentar a corrupção e a injustiça do Império Romano. Então Jesus hoje quer entrar na tua casa, fazer refeição contigo, mas Ele não quer somente fazer refeição contigo. Ele quer declarar na tua vida, na vida da tua família, que hoje está entrando salvação na tua casa, na tua família, na vida dos teus parentes, dos teus filhos, do teu esposo. Hoje, é hoje, não foi ontem, não é amanhã, não é daqui a pouco, é hoje e agora. Jesus diz: a salvação entrou na tua casa. Entrou. Denis, mas eu não estou vendo solução. Para de querer ver as coisas acontecer antes que elas aconteçam. Deixa acontecer. Deixa acontecer nos projetos de Deus. Deixa acontecer segundo os desígnios de Deus. Deixa acontecer segundo a vontade de Deus. Quem reza o texto todo dia diz, pelo menos 5 vezes: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então deixa a vontade de Deus ser feita, deixa a vontade de Deus acontecer na tua casa. Não fique querendo ensinar Deus a trabalhar. Às vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar. Você lembra de Abraão? Deus disse: olha, Abraão, daqui a um ano, a Trindade, veja, 3 homens, 3 anjos que representavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, chegaram lá na casa de Abraão, na tenda de Abraão, e disseram: olha, Abraão, daqui a um ano a tua esposa estará grávida. Sara lá dentro, deu uma risada, porque não acreditava. Abraão disse: eu já sou de idade avançada, como é que o Senhor vai fazer isso aí acontecer? Então passou-se o tempo e o menino não chegava. O que foi que Abraão e a sua esposa foram fazer? Colocar a carroça na frente dos bois. A esposa de Abraão disse assim: olha, eu já estou velha mesmo, aquilo que Deus disse eu estou vendo que não vai acontecer, então tem aqui, a minha concubina, a minha escrava, é nova, toma ela. E Abraão foi e gerou um filho com Agar, a escrava. Por quê? Porque não teve paciência de esperar que acontecesse segundo os propósitos de Deus. Queria fazer um jeitinho. E a gente brasileiro é muito acostumado com jeitinho. Só que com Deus não existe jeitinho. Eles pagaram um preço alto por causa disso, Foi preciso expulsar a escrava, foi preciso expulsar o filho de casa, foi preciso nascer uma nação completamente inimiga a do filho de Abraão, o filho legítimo, podemos assim dizer, o filho da promessa. Por quê? Porque Abraão queria ensinar Deus a trabalhar.
E a gente não tem capacidade, a gente não tem condição, nem moral, nem espiritual, nem psicológica, nem intelectual, para ensinar Deus a trabalhar. Porque Ele faz do jeito dele. Amém? Você hoje vai tomar a atitude de Zaqueu, sim ou não? Sim. Você vai se humilhar diante de Deus, sim ou não? Sim. Você vai dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, sou pecador, sou fraco, eu errei, eu tenho errado muitas e muitas vezes, mas hoje eu tomo a decisão de consertar o que eu fiz de errado até agora. E você vai poder ouvir Jesus dizer: hoje a salvação entrou nesta casa. Amém. Vai ficando de pé.